qual seria o mais correto? Irmos ao culto ou prestarmos culto a Deus? A Bíblia responde essa questão. Lá no Gênesis, vemos Caim e Abel fazendo a primeira celebração de um culto. E os dois apresentam uma oferta, onde Deus aceita o culto de Abel e rejeita o de Caim. Ou seja, não é qualquer coisa que Deus aceita. A palavra cultuar quer dizer prestar serviço a alguém. Então eu cultuo alguém. Pois do jeito que vemos nas igrejas hoje, as pessoas dizendo, vou ao culto, como se fosse uma apresentação, um show, um local que elas vão se sentir bem. Só que isso é errado. Nós prestamos culto a Deus. Um outro exemplo foi Jacó, que levantou um altar a Deus, oferecendo-lhe culto. Um outro exemplo bem conhecido também é quando Elias desafia os profetas de Baal. Muitos deles estavam cultuando ao seu Deus, se autoflagelando, e Elias restaurou o altar, colocou a oferta sobre o altar e orou a Deus. Isso sim é um culto verdadeiro. E Romanos nos dá uma dica muito valiosa quando ele fala que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício como culto racional. A nossa vida deve ser um culto. A nossa vida deve ser totalmente em serviço a Deus. Nossa oração, nossos serviços, nossos talentos devem ser um culto a Deus. Nós não vamos à igreja como forma de entretenimento. Isso é errado. Você não vai para a igreja para se sentir bem, para ouvir uma palavra profética, uma palavra que te tire da fossa, que te tire da bad. Não. Você vai ao culto para prestar serviço a Deus. E era assim que os judeus cultuavam a Deus. Uma vez no ano, ou no dia das festas solenes, eles montavam um tabernáculo, ofereciam seus sacrifícios para pedir perdão por seus pecados. Hoje as pessoas vão para a igreja para ouvir música, para chorarem, para se sentirem bem, fazendo assim um culto irracional. Deus deseja um culto aceitável, né? Então dá a entender que existem parâmetros para um culto de verdade. Todo o nosso jeito de falar, de pensar, agir nas redes sociais, na nossa vida privada, o que for, deve ser um culto a Deus. Então devemos conhecer de fato a quem servimos através da Bíblia e orando ao Espírito Santo para que nos revele como devemos agir. Então que saibamos nos apresentar como sacrifício a Deus, como um culto racional.